Bom dia a todos aí que estão acompanhando mais um podcast aí do cast mais arretado de João Pessoa da Paraíba, que é o Cast Arretado. E nesse quadro, Fé na Educação, onde eu faço aí a mediação com alguns convidados. Então quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por sábado de manhã estar conosco. É excepcional, viu? Excepcional. Lembrando que o nosso podcast sempre acontece na sexta à noite. E eu precisei fazer essa pequena mudança porque o convidado é especial. Viu? Então hoje nós vamos receber para um bate-papo aqui, e acredito que você vai gostar muito, que é o diácono Eduardo Henrique, que é o fundador e moderador da comunidade Em Adoração. Muito obrigado, diácono, por aceitar o convite. É uma alegria participar, né, do que hoje, como católicos, estamos fazendo na mídia, né? A mídia tem de tudo. E nós não poderíamos estar longe disso, não, né? O Papa pediu que a gente saísse. É verdade. E corresponder a isso, a gente se alegra muito. Estamos atendendo o convite da igreja, Da né? igreja, né? Com a convocação, né? Exatamente. E hoje, o que tem é isso. E vamos usar o que tem. Exatamente. Diácono, esse podcast, ele tem, assim, na linguagem dos meus alunos, ele tem uma vibe, ele tem uma pegada de educação e de fé, de religião, que é a minha vida, e aí nos microfones a gente trabalha com isso. Então, algumas coisas desse bate-papo eu vou provocar o senhor para estar falando de escola, de educação. Eu sei que o senhor já foi professor, né? Uhum. Então o senhor manja do negócio. Mas o senhor foi um bom aluno? Fui. Eu tinha um boletim invejável, mas o comportamento não. Mas peraí, o bom aluno era nas notas. Nas notas, mas no comportamento. Deus, quando marca, é para não perder de vista, né? Se ele não tivesse me pego, eu não sei onde eu teria parado, não. O senhor é de João Pessoa? Sou de João Pessoa, estudei no Marista a vida inteira. Nasceu aqui. Então o senhor estudou no Marista. A única escola que estudou do ensino regular? Não, eu no comecinho fui no Pinóquio, né? Depois. Só aquelas escolinhas, né? Escolinhas iniciais, aí Pio XII e Pio X. Marista. E me tornei irmão marista, né? É isso que eu ia falar. Os maristas, eu tenho muitos amigos que trabalham no Marista, já amigos que trabalharam, ex-alunos. O Marista, ele cria esse laço familiar de escola, família. Do fundador, né? O fundador, Marcelino Champagnat, sempre pensou que a educação começa em casa. Né? Essa é uma fala dele. Né? E ele sempre quis trazer a família para o colégio. Desde as primeiras experiências na França, ele sempre pensou nisso, imagina em 1500. Né? Ele pensava em que a corresponsabilidade da educação entre pai, mãe, professor. Então, é aquela educação humanizada. Né? Sempre o foco de Champagnat era um ser integral. Né? Religião, civismo, né? Família. E a família fazendo parte. Eu não sou de Marcelino Champagnat. O meu fundador é Jean Collet, que é o fundador dele também. Né? Eu era dos padres maristas. É porque os irmãos maristas que administram as escolas, eles chamam assim, né? Irmãos maristas. Eles não são sacerdotes. Não, só irmãos leigos. E tem os sacerdotes que seguem a espiritualidade. Padres maristas. Porque o padre marista é a primeira ordem. Aí depois, Champagnat, que era um padre marista, pediu para fazer um segmento só para educação. E uma irmã pediu para fazer o segmento de saúde. Então, a Sociedade de Maria é composta de padre marista, irmãs maristas e irmãos maristas. Agora, a vocação do Champagnat expandiu-se no mundo inteiro. Então, é muito mais conhecido os irmãos do que os padres que as irmãs. E a educação, né? Exatamente. Eu acho que tem escola no mundo todo dos maristas. No mundo todo. Em todos os continentes. Escola, editoras e faculdades. No Brasil, em todas as capitais. E assim, é uma bênção a gente ver a espiritualidade marista na educação. Como eu falei para o senhor, eu tenho amigos e tenho colegas
que tanto trabalham ou já trabalharam no Marista e ex-alunos, que eles criam esse laço com encontros anuais, vão para os eventos e usa aquela expressão sou marista para sempre, né? Serei marista, enfim. Tem uma musiquinha que eu já escutei deles cantando, que os ex-alunos cantam. E eles criam essa intimidade tão grande que a maioria deles coloca os filhos para estudar no Marista. Hoje, 90% no Brasil, eu não sei os dados mundiais, né? Mas no Brasil, 90% hoje os colégios são arrendados. Né? A ordem caiu em vocação. Vai passando uma reconfiguração, né? Perdeu muitos membros, hoje não tem condições mais de tomar conta. Mas eu sou do tempo que tinha irmão diretor, tinha 6 irmãos no colégio, meu coordenador era irmão, né? Então, era outro perfil. Mas se mantém ainda a catolicidade. É uma benção. Diácono, o senhor foi um aluno de notas boas e de comportamento nem tanto. O senhor aprontava um pouquinho. Muito. Brigão. Brigava muito. Brigando. Tá vendo você aí que é filho do diácono aí na comunidade. Tá vendo, né? Que tudo tem jeito. Tudo Nosso tem Senhor jeito. É bom. Eternamente bom. Deu uma dorzinha de cabeça aos professores. Muito. E ficava aquele misto, né? Porque gostava do aluno que correspondia, né? Eu tinha um trato muito bom, mas ao mesmo tempo eu tinha uma disciplina, né? E muito vinha porque eu sofri muito bullying. Eu era na minha série, os maristas na época tinha sala A, B, C, D, E. Tinha tudo isso. E os melhorzinhos parece que eram nas primeiras letras. E eu era né? o único negro da minha sala e só tinha mais 2 negros. E a gente sofria bullying de todo jeito. E eu resolvia na tapa. O mimimi. O mimimi era resolvido ali. Meus apelidos eram picolé de piche, fuscão preto. E não tinha esse negócio de levar mimimi pra casa, não. Era ali. Não, era ali mesmo que resolvia. Aí mamãe era chamada, né? Coitada. Mas ali no Marista, o senhor, nas escolas, ali, o senhor estudou mais tempo no Marista, o senhor lembra já de ter tido uma experiência assim de religião? Foi no Colégio Marista que eu tive minha experiência com Deus, porque a minha casa era católicos assim, né? A família da minha mãe era animista, né? Que somos de origem africana, e do meu pai era ateu. Então tinha aquele proforbis de igreja, mas não tinha nenhuma experiência. Foi no colégio, né? Foi estudando no colégio que eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Isso na adolescência, juventude? Sim, com 12 anos, mais ou menos. Um pouco antes de fazer 12 anos. Era um menino precoce, com 12 anos. Eu já tinha barba, imagine. Era grande, passava batido por todos os cantos, parecia um mais velho. Se destacava ali. E tanto que tinha censura na época, eu entrava nos filmes de 16, tranquilo. Enganava ali pela aparência. Pela aparência. Mas hoje o senhor já passou dos 40 já, né? Faz tempo, faz muito tempo. Ô, Diácono, aí o senhor foi seminarista? Eu fui irmão religioso. Foi religioso. Certo. Então religioso. O senhor entrou fez uma experiência na ordem religiosa dos maristas? Sim, sim. E como Toda foi a minha formação foi lá. E como foi esse chamado? Foi na escola ainda? O senhor era aluno? Foi. A Renovação Carismática chegou na Paraíba em 78, com a vinda da irmã Margarida dos Estados Unidos para cá. E aí foi digamos, vou chamar uma expressão bem nordestina, um ribulis na cidade de João Pessoa, porque era algo muito estranho, né? A Renovação Carismática. A Renovação Carismática, nós tínhamos um Dom José Maria Pires, com a teologia da libertação reinando na época, ou movimentos muito tradicionais na igreja, né? E chega a renovação com essa novidade aí, né? Mas o meu caminho foi, a experiência que eu tive com Deus foi antes de entrar na renovação, né? Eu tinha uma tristeza, né, no coração e decidi dar cabo da minha vida. Tinha desistido. E saí da aula e fui andando pelo meio da rua.
A igreja da Mercê estava aberta. Eu resolvi entrar, olhei para o Santíssimo, disse, dizem, olha o atrevimento, dizem que o senhor mora nessa... Não, que você mora nessa caixa aí. Sacrário. Olha, atrevido, estou dizendo a você, como Deus marca para não perder de vista. O senhor sai da escola Saí da escola andando e assim, com besteira na cabeça. com besteira na cabeça, pensando em me jogar num trem, não sei o quê. E de repente se viu ali na frente Aí da igreja eu das Mercês. desafiei ele e disse assim, se você existe, fale comigo. Eita. Aí fiquei parado olhando. Aí disse a mim mesmo assim, tá vendo? Isso é mentira. Não teve resposta. Aí fui saindo. Quando eu cheguei no meio da igreja, eu vivi a experiência que mudou minha vida. Eu tenho muita pena de quem não entrou pela fé com uma experiência. Porque já faz aí 39 anos, eu me emociono só de lembrar a voz que eu ouvi. Ele disse, você quer falar comigo? Volte. E eu tive a maior experiência. Por essa experiência, eu não precisaria ter mais nenhuma. Eu não deixaria ele nunca. Isso ali na igreja das Mercês. Na igreja da missa. Sozinho, eu e ele. Um adolescente. Ou já, 12 anos de 12 idade. anos. 12 anos de idade. Essa foi a primeira experiência, vamos dizer assim, transcendental, né? Exatamente. Mística, Mística. que o diácono Eduardo teve, foi com 12 anos de idade. Padre Juarez Benício era o capelão dos maristas e muito amigo da minha família. Aí eu, no outro dia, fui falar com ele. Ele era psicólogo, ele ficou olhando pra minha cara. Eita, peraí. Um adolescente de 12 anos. Dizendo que ouviu Deus falar com ele. Aí vai pro psicólogo. Um padre que, né? Enfim, psicólogo. E aí o aluno lá da escola disse que teve uma experiência mística. Que falei com Deus. Deus falou comigo e ele olhando pra minha cara. Aí ele disse, então faz o seguinte, se Deus falou com você, procure ele. E se ele falou com você, nunca eu esqueço dessa frase dele, procure conhecê-lo mais. Eu disse, me ajude. Ele disse, ajuda. E aí eu comecei o meu processo. Sabedoria. Prudência e sabedoria. Aí eu vou, em seguida teve um carnaval, e eu fui chamado para ir para um retiro no Recife, Colégio Salesiano, que tinha um padre muito ligado à juventude e ia ser massa. Quem era esse padre? Monsenhor Jonas Abib. Só. O senhor ali com 12, 13 anos por ali. 12 anos. E vai para um encontro em Recife. Eu completei 13 em abril, mas começou aqui. E no sábado de carnaval, ele perguntou quem queria aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, subisse. E eu subi. E me ajoelhei, não sabia porquê, não sabia para quem eu estava me ajoelhando. E ele foi botando a mão na cabeça. Um evento para milhares de pessoas. Muita gente. E já foi um ato muito desafiador, porque eu tinha muita vergonha, eu era muito tímido. É isso que eu ia dizer, um atrevimento, entre aspas, um atrevimento de um encontro com milhares de pessoas e o rapazinho ali de 12 anos... Ir lá pra frente, vai se lá ajoelhar, pra frente. Né? Ele botou a mão na minha cabeça, orou em línguas um instante, eu senti um calor imenso, e ele bate 3 vezes no meu rosto e diz, persevere que você vai ver o que vai acontecer. Quando eu reencontrei com ele anos depois, eu contei isso a ele ficou encantado. É impressionante o que o Monsenhor Jonas Abib influenciou na conversão de pessoas. É o pai. É impressionante. É o pai da renovação carismática do Brasil. É o pai da impressionante. Não vou agora, né, falar, o momento é do diácono, mas a minha experiência de conversão lembra algumas coisas. Em Recife, Monsenhor Jonas, Dunga, eu lá no encontro, sem saber de muita coisa, não sabia nem o que era renovação carismática. E ali a gente tem a experiência do repouso no Espírito. E ali aquele acontecimento transforma. Mudou a vida, né? Então, assim, como Deus usou Monsenhor Jonas. Eu quero aqui mandar um abraço pro pessoal da Canção Nova, que hoje, né,
Tem o PHN aqui em João Pessoa, tá? Vai ser lá na comunidade Doce Banho de Deus, o pessoal de São Paulo, o Padre Fabrício, se não estiver enganado, vai estar. Então, já convido a todos para hoje e amanhã participar do PHN, que está acontecendo na comunidade Doce Banho de Deus com o pessoal da Canção Nova. E também aqui lanço um convite para quem puder e quiser. Hoje na Consolação tem o show do Ministério Shalom. Olha aí, tem ótimas opções para a juventude. Exatamente. Participar desses momentos íntimos com Deus. Diácono, aí o senhor tem essa experiência, mais uma experiência, agora com a renovação carismática. O senhor foi para Recife, mas não tinha uma vivência de renovação carismática. Teve essa experiência. Não tinha experiência nenhuma de fé. E depois desse encontro que tem em Recife, alguma coisa muda assim? Pronto, aí eu comecei a seguir. O grupo eram muito pequenos na época, né? Nós estamos falando da década de 80, né? Início da década de 80. Se concentrava muito no Colégio das Neves. E nós, os jovens, nos reuníamos no sábado à tarde, lá na Lourdinas. Eu e tantos antigos, como o Frei Josué, né? Aquela nata. O que hoje a gente é tudo velho, mas na época a gente era jovem. Sandro, Padre Sandro. Né? Marliane, Coca, tem tanta gente antiga boa. Roberto, Marcelo. Aquele senhor das Mercês. Geronço. Geronço era mais. Ele se converteu um ano antes de mim. Ele foi curado do câncer na língua e era um padre casado, né? Aí e ele começou, né? Junto com a irmã Margarida, Augustinho. É outro que um jeito forte, né? Temperamento fortíssimo. Eu tive pouco contato com ele. Mas fez um papel incrível de muitas fidelidade. Pessoas conheceram Jesus através de Geronço, ali nas Mercês. E tem pessoas que estão lá até hoje, que foi fruto daquela evangelização dele. Com certeza. O senhor foi fazer essa experiência. Fazer experiência não, o senhor abraçou a vida religiosa. Foi. Dos maristas. Passou quanto tempo, diácono? Olha, eu casei em 95. 3 anos depois de ter me desligado. 3 anos depois. Foi onde? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Então, na minha vida, foi toda a minha formação foi com eles, né? Então já saiu cedo de João Pessoa. Saí muito cedo de João Pessoa. Essa vida que o senhor tem hoje de andar por aí... sempre fui missionário, sempre fui missionário. Já começou cedo. Certo. Quando fui ordenado por Dom Marcelo, em 2004, fui chamado a deixar a vida secular, né? E me dedicar só à igreja. E eu passei a ser secretário diocesano, trabalhei na CMBB, fui professor do seminário por mais de 10 anos. Eu vou chegar lá. Mas primeiro, assim, eu quero saber, Diácono, aquela questão eu sei que muita gente está curiosa, assim, o senhor deixa a vida religiosa, né? Tem uma experiência, um chamado. Primeiro, assim, qual é o time na vida do senhor que diz assim, não é para mim, eu quero outra coisa. Por exemplo, eu quero a vida matrimonial. Ou eu aspiro, ou não tinha isso. Olha, não parece comum, mas eu saí da vida religiosa muito triste. Porque Deus me disse que eu precisava ser pai. E eu não tinha vontade de deixar a vida religiosa. Tanto que quando eu saí, eu entrei em depressão, com saudade. E eu dizia, mas por que você me tira da sua casa? Eu não sei fazer outra coisa, não entendia. Me deprimi e eu sofri uma tentação maligna muito grande. Eu tinha, no máximo, às vezes 2 ou 3 vezes por semana, um sonho repetitivo. Que eu ia entrando numa igreja, a porta estava aberta, e quando eu ia chegando, a porta se fechava e eu ouvia a voz. Quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Com certeza não era Deus falando, né? Se ele pediu que eu fosse assumir uma missão, né? Uma tentação. Era uma tentação, era um maligno que sem querer. Eu passei 2 anos sem entrar na igreja. Houve aquele choque. Foi a noite escura da minha alma. Aí se afastou um pouco ali. Botei a Bíblia na caixa.
Esqueceu. Guardei o terço. Pegou uma poeira. Pegou poeira o meu terço. E fui pro mundo. Gastei tudo. Nesse período que o senhor, em crise, Em em crise. crise, Em São Paulo, com dinheiro. em São Paulo. Em São Ficou Paulo. lá? Fiquei lá. Trabalhando, com dinheiro. E o diabo botou estradas largas, bem floridas, bem floreadas. E eu fui mergulhando. Foi seduzido naquele momento. Seduzido, né? Hoje eu vejo como eu agradeço. Eu acho tão bonito as pessoas que tiveram grandes influências na sua vida religiosa e foram seguindo. Comigo, Deus sempre fez um caminho muito solo. Né? Muito solo. Antes de aceitar Jesus, eu tive uma experiência sozinho com Deus. A minha volta para a igreja foi outra experiência sozinho. Lá nas Mercedes era o menino sozinho. Sozinho. Sempre ele conversa comigo sozinho. Eu fui batizado no Espírito, a orar em línguas, sozinho, no meu quarto. Fora da sua cidade. E lá em Recife, É. arriscando. Arriscando. Mas sempre foi, Deus sempre quis conversar comigo tete a tete. Sem arrodeio. Sem arrodeio. Eu estava indo trabalhar, deu uma chuva muito grande, eu tinha saído de casa, e aí, eu morava ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, né? Na Brigadeiro Luiz Antônio. Quando eu atravessei, começou aquela chuva repentina. O único lugar onde tinha de se proteger era na sacadinha da igreja. Aí eu fui e fiquei de costa para a porta. Tô nem vendo. De costa para a porta fechada. Simplesmente eu vi a porta abrir. Uma velhinha desse tamanho sorriu para mim e disse: ele está lhe esperando. Eu me virei, estava a igreja sozinha, sem ninguém. O Santíssimo, um ostensório muito bonito, com 2 castiçais com 7 velas de cada lado. E eu olhei para ele. Não falei nada, não me ajoelhei. Fiquei de pé e chorei. Depois eu fiquei frequentando essa igreja e eu nunca mais vi essa velhinha. E aquela porta da igreja nunca abre, porque dava para a Brigadeiro Luiz Antônio, era muito barulho. Se entrava, tinha aquelas portas, né? Só se abria quando o casamento para entrar para frente. Então, aquela porta se abriu para eu ver ele. E depois de 2 anos sem ir à missa, sem me confessar, sem falar com Deus, eu vou pro trabalho e o coração agoniado. E quando eu saí do trabalho, era sexta-feira, todo mundo ligando, vamos pra balada, as meninas ligando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tinha um monte de moças que estudavam medicina, que moravam no andar de baixo, me chamando para uma festinha, e eu dentro de casa, para lá e para cá, andando agoniado. Até que eu parei assim, fui na guarda-roupa, tirei a caixa, peguei a Bíblia, joguei ela no chão e me prostei. E voltei. Como explicar o inexplicável, né? Lembro como se fosse hoje. Quando eu abri a Bíblia, passagem do Filho Pródigo. Que o senhor falando aí era a passagem que vinha na minha mente, que o tempo todo, do Filho Pródigo. Aí, no outro dia de manhã, eu fui, procurei o padre, me confessei, assisti a missa do sábado de manhã da Votiva Nossa Senhora, fui para os pés dele e pronto, acabou. Já, vamos dar um gole d'água? Bora. Quer dizer, do senhor no chá, viu? Eu tô no chá, viu, gente? Já, tem um pessoal aqui no YouTube que estão mandando um abraço, agradecendo pelo bate-papo. Juliana Vieira, Laura Maria, Glória Santos, Leila Rodrigues. Talvez são pessoas que acompanham a comunidade, né? Leila eu já identifico como filha espiritual. Irmã Rosa de Lima. Manaus, Rômulo. Rosa de Lima é a priora da nossa casa de Manaus. Um abraço ao pessoal de Manaus, estou chegando amanhã. Olha aí, Tetinha, Miloquinha, eita. Peraí, Naira Barreto. É daqui. Vitor Freitas, Lorena. Isso aí é tudo um jeito da comunidade. Vitor Fabiola Freitas é um comunicador. Samara. Marcela Lima. Olha, tem um pessoal aqui, tem muita mensagem. A gente agradece o apoio, o carinho, né?
Que bom que vocês estão desfrutando, assim como eu também, aí desse bate-papo com o diácono Eduardo. Mas como é que chega Dani na história? A história de Dani, a esposa do diácono Henrique, como é que chega Dani assim? O senhor foi para a vida religiosa? Eu era religioso e eu tinha uma tia muito querida em São Paulo. Quando eu tinha folga, eu ia para casa dela. Vizinho da casa dela, em 1980, tinha um casal novo, né, recém-casado, que tinha 2 filhinhos. Um mais velho, chamava-se Rogério, e uma pirralhinha de 4 anos de idade, de Maria Chiquinha, chamava-se Daniela. E eu levei para padaria, e eu dei sorvete, e eu joguei bola com eles, brincando ali. Fui vendo crescer. Amigo da família ali, né? E quando eu saio, depois de um tempo eu estava de namorada, eu me encontro com Clara, que é a mãe de Dani. Ele disse, vai fazer o que no carnaval? Eu disse, não programei nada não. Ela disse, vamos com a gente pra praia? Daniela vai com o namorado, Rogério vai com a namorada. Ok, né? Eu disse, eu tô de namorada também. Leve ela, vocês vão brincar lá. Era Caraguatatuba, eles tinham um apartamento muito bom, né, lá. E eu aceitei o convite, né? E o namorado de Dani começou a não ir, né? E Clara manda Dani dar atenção a mim e a namorada da época, né? Que foi uma casa de briga, porque ela começou a ter ciúme de Daniela. Daniela, com a incumbência de tomar... Eu acho que ela percebeu primeiro que vocês. Que ali tem tomar alguma conta. coisa. E uma das brigas, ela disse assim, mulher para casar com você é Daniela. Foi nesse momento, essa fala dela, que eu parei de... Quem disse isso? A minha namorada, da época. Ela tratando mal a menina de graça e eu revidando. Ela não estava fazendo nada demais. Mas o jeito expansivo de Daniela, sorridente, essa mulher guerreira, que eu amo demais. Foi um ciúminho profético. Foi. Aí ela abriu a boca e disse essa frase. Mas, sabe, vou voltar a falar do filho pródigo. Aí eu caí em mim. Eu olhei, ela não é mais menina. Era uma mulher linda na minha frente. Quando eu voltei na quarta-feira de cinza para casa, acabei o namoro. Peguei minha moto, fui lá na casa de Clara, olhei para Daniela e disse, eu acabei o namoro. Daniela olhou para mim e fez, foi, e não disse nada. Depois de um mês, ela passou por mim e disse, eu fui comer pastel na casa de Clara novamente, ela disse, eu também acabei o namoro. Eu disse, vamos pro cinema? Já faz 30 anos, graças a Deus. Ela é de São Paulo? É, paulistana. Ah, então conheceu lá. Lá. 30 anos de convivência, 28 anos de casado. O maior presente que Deus me deu. O senhor casou em São Paulo? Casei em São Paulo. E veio para João Pessoa? Eu voltei para João Pessoa. Por quê? Porque meu pai estava adoecendo, né, gravemente. Minha avó já estava adoecendo e chegou a hora do retorno para cá. cá. Aqui, em João Pessoa, o senhor vai abraçar a vida vocacional, diaconal. É. Mas não é rápido aqui, João Pessoa, eu imagino. Ou foi, ou Deus quis fazer isso muito rápido. Não. Ainda fiquei um bom tempo. Veio trabalhar. Trabalhando, né, até aqui. Né, vivia um trabalho que me roubava muito tempo da família. Né, e eu era extremamente insatisfeito com isso, porque eu ia nas missas em cada lugar onde eu estava, era tão complicado. Viajava muito? Muito. Eu não tinha tempo, tanto que tem uma cena muito quando eu pedi demissão, meu filho mais velho, né, o Ernesto, foi jogar bola com ele 9 horas da manhã quando ele acordou. Aí ele disse, é tão bom o senhor estar desempregado. Ei, tô contando com meu pai em casa. Então, foi uma coisa muito interessante essa volta, né, a estar mais perto de casa. Aí, com isso, Dom Marcelo me chama, eu vou levar um padre Dom amigo. Ternura. Dom Ternura. E ele me conhecia desde o tempo de religioso, olhou para mim, irmão Damaso.
Eu disse, não sou mais. Geralda, que era a secretária dele, marque um horário que irmão Damaso precisa conversar comigo. Já preparou a rede. E a gente conversou a tarde inteira. Eu me confessei. Que homem, viu? Eu chorei no colo daquele bispo, eu abri o meu coração. Eu falei da minha mágoa. Eu tinha voltado para a igreja, mas ainda naquele dia eu fui curado da minha mágoa com Deus, de ter me tirado da vida religiosa. E eu saio de lá com a seguinte, quando terminamos de conversar tudo, eu disse, tá vendo que porcaria de homem sou eu, que homem traidor de Você Deus. falando com o Dom Marcelo. Com o Dom Marcelo, e ele olha para mim e diz, eu tenho uma resposta para você. Quer ser diácono? Deu vontade de olhar para o bispo e dizer... Já tinha passado isso na cabeça do senhor? Nunca, porque eu sempre fui religioso. Meu provincial queria que eu fosse ordenado, porque eu tinha formação para ser ordenado padre, mas eu só me via como religioso, não queria a ordem sacra. Não queria ser diácono. O senhor tinha feito filosofia e teologia lá em São Paulo. Estado, né? E eu nunca me vi ordenado. Estava prontinho, e Dom Marcelo viu ali. Fiz especialização. A oportunidade. Aí ele olhou e disse... Eu disse, o senhor sabe que eu era religioso, eu nunca quis ser. Ele disse, pois, há um convite. Eu disse, mas será que Deus quer? Ele está duvidando do Espírito Santo que tem em mim? Que autoridade. Eu dou um tempo para você conversar com Daniela e você me dá uma resposta. Aí... Tem que ser uma resposta do casal, né, diácono, o diaconato? Exatamente. Aí eu vim, quando sentei na cama, olhei para Dani e disse, Dani, a gente tem um hábito, a gente tem 28 luas de mel. Mesmo quando a gente estava bem pobrezinho, a gente botava um isoporzinho com algumas comidas e ia para a praia sozinho. E sempre fizemos do nosso aniversário de casamento uma nova lua de mel. E na última lua de mel que a gente tinha tido, ela tinha dito que eu era um bom pai, que eu era um bom cristão, mas que eu era infeliz com a minha vida. Tinha um buraco em mim. Porque quando eu via uma ordenação eu chorava, eu sentia... É como se fosse uma saudade mesmo. E ela tinha dito nesse dia, assim, meu filho, procure, deve ter algum espaço na igreja para você ficar realizado. Se você hoje é realizado no casamento, com os filhos que você tem, mas falta alguma coisa em você. Aí quando eu disse, lembra daquela conversa? Ela disse, lembro. Olha o que Dom Marcelo disse. Quando eu disse isso, lembro como se fosse hoje. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse, conte comigo para o que precisar. E eu lhe digo, meu irmão, o meu diaconato tem sobrenome, Daniela. Porque o que essa mulher segurou para que eu fosse diácono. Meus filhos pequenos, eu logo parei de trabalhar no mundo secular, fiquei só com os trabalhos da igreja, então eu era consumido de trabalho. E no lugar de meus filhos ficarem revoltados porque o pai estava fora, ela fez uma das mais lindas catequeses mostrando que eles estavam ofertando o pai deles a Cristo. Obrigado, Dani. Obrigado, a igreja agradece, os filhos agradecem, a comunidade agradece, nós agradecemos, né? Hoje eu tenho a alegria de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho 4 filhos, todos os 4 são da comunidade, o meu mais novo está faltando só 4 anos para ser padre. Ele tem quantos anos? Ele tem 23. Na comunidade. Ele está na comunidade em adoração. E falta... Todos eles. Minha mãe está na comunidade. Meu irmão, toda a minha família hoje. Deus disse, não é só o senhor, não. É a turma toda. É a turma toda. Daniela é meu braço direito na comunidade. São 4 filhos e o mais novo está no seminário. Não, está na nossa instituto. Na vida religiosa. Caminhando para o sacerdócio. Caminhando para o sacerdócio. Porque, não sei se você sabe, mas em adoração hoje é família beneditina. Sim. Nós somos eu fiz o meu dever de casa. Tá aqui. Assim, uma das coisas que eu ia perguntar ao senhor era sobre Dom Marcelo. O senhor falou. Essa experiência que o senhor teve com Dom Ternura, porque é impressionante, é outra pessoa
que deixou marcas nas vidas de tanta gente aqui na Paraíba. A gente fala Paraíba, né? Por onde ele passou. Eu teria um podcast só de contar histórias dele. A minha consagração foi com ele também. Mas Dom Marcelo, ele faz jus ao título Dom Ternura que ele recebeu. Diácono, é uma pessoa que a gente sabe que ele andava com os pés dentro dos movimentos sociais, teologia da libertação na época, mas tinha uma espiritualidade que você olhava para Dom Marcelo e via nele essa ternura que ele recebe o nome. Eu digo muito aos mais jovens que hoje, até influenciado por algumas questões midiáticas, né, por outros movimentos que surgem no tempo, para o nosso tempo, que nós não tínhamos, na década de 80, condições de não estar ligado à teologia da libertação. Não tinha, não. Você podia ter outra experiência, mas a igreja movia-se naquele sentido. Por exemplo, quando a vocação começou a surgir, Padre Jonas não tinha padre ainda, não podia receber padre e não podia ser. Então a gente ia para a ordem religiosa. Josué foi para os franciscanos, eu fui para os maristas, Fernando foi para os franciscanos, Aquiles foi para o franciscano capuchinho. Irmão Jerônimo, que é beneditino, Dom Jerônimo, que era da Doce e foi para os beneditinos. Eu namorei com os beneditinos, mas eu não queria ser cenobita, né, enclausurado, sempre tive essa coisa missionária. E porque era um tempo para isso. Então, se você quisesse um pouquinho mais de espiritualidade, você tem que ir para a vida religiosa. Então, Dom Marcelo foi um homem espiritual. Ele fez essa ponte. Fez essa ponte. Olha, vou dizer só uma curiosidade. Uma vez eu estava na casa dele, tomando café, ele disse, pegue para mim um livro que está no meu birô. Vai lá no meu quarto. Eu entrei no quarto, peguei. Quando eu olhei o quarto, eu disse, cadê a cama? Eu desci, né? Tinha só uma tábua de madeira no chão e um travesseiro. Eu disse, Marcelo, perdoe-me, o senhor me mandou entrar no seu quarto. Cadê a sua cama? Aí ele fazia assim, aquela carinha, né? Com aquele olhinho meu. Eu fiz assim, ele fez, sabe o que é, meu filho? O espírito da preguiça estava me visitando. Olha só. Aí eu tirei a cama e resolvi dormir no chão. É esse o meu pai ordenante. Dom Marcelo. Pessoal, esse podcast está acontecendo no estúdio. João colocou, não foi João, um nomezinho aí. A gente chama logozinho, um letreiro. Tu coloca, né, João? Depois o pessoal dá uma olhadinha. Como é Estúdio Arte. Estúdio Arretado, né? Estúdio Arretado. Então, se você quiser fazer sua gravação, se você quiser fazer algum programa especial, entre em contato. O João Vitor está sempre colocando aqui o contato aqui na tela. E entre em contato aí. Se inscreve no canal Cast Arretado, onde está sendo transmitido ao vivo esse bate-papo. Pode ser que depois você esteja assistindo aí também no canal do Professor André. Né? Deixa esse likezinho, curte, tá bom? Ajuda aí nesse projeto nosso. Então, depois de ordenado, o senhor vai trabalhar profissionalmente na igreja. Trabalhou na Cúria? Não. Trabalhei na Cúria. Fui secretário diaconal por 5 anos. Mas já de Dom Aldo, né? Quando o irmão Marcelo me chama, ele pede para eu ajudar Padre Chagas, que era em Mandacaru. A paróquia? Era Sagrado Coração de Jesus. Porque depois teve os desmembramentos, pronto, né? E eu fui com a missão de começar a comunidade lá de cima, a Santo Inácio. Santo Inácio. E era só uma reuniãozinha que havia na sala da casa de Dona Margarida. E eu passei 2 anos servindo lá. E quando eu deixei tudo organizado, eu voltei para lá. Isso era em 2002. Olha, estou falando data. 2002. Aí, sem ser ordenado, né? Ainda não era diácono? Não era diácono, porque eu tinha que esperar um tempo, né? Eu tinha toda a formação, mas a vida missionária, né? Tinha que esperar o tempo para que o Conselho Presbiteral decidisse, né?
E foram 2 anos. Enquanto isso, tá com a mão na massa. Foi aí, 2 anos depois, em 2003, final de 2003, eu digo a ele, pronto, a tarefa que o senhor me pediu está cumprida. Ele disse, agora eu quero que você vá para a paróquia de Fátima. Porque tem um padre lá que está precisando de ajuda. Miramar. Padre José Carlos Serafim, meu grande amigo, meu irmão. Padre Zé Carlos, um beijo no seu coração. Estava chegando lá, realmente estava sozinho. Para ele hoje, ele ficou muito feliz em saber desse bate-papo. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Um abraço, viu, padre? Aí o senhor foi... Foi. E em maio, dia 5 de maio de 2004, eu fui ordenado 6 horas da manhã na catedral. 6 horas da manhã? Dom Marcelo me ordenou. Ordenação única ali, só o senhor não. Tinha uma equipe, 10, né? Éramos 10. 6 horas da manhã, Dom Marcelo. Foi o último ato dele como bispo. Em seguida, ele anunciou o nome de Dom Aldo. O senhor trabalha com Dom Aldo? Sim, aí eu ainda trabalho. Hoje. Ficou um tempo trabalhando com Dom Aldo? Dom Aldo, foi. Fiquei no secretariado do. Aí, quando eu fui ordenado, quando foi em outubro, Dom Aldo liga para mim e diz assim, eu já trabalhava com eles, vem cá. Tu tá aqui na cura? Eu disse, não, eu tô em casa. Ele disse, venha para cá que eu tenho uma coisa para conversar com você. Aí eu disse, o que é, Dom? Ele disse, eu preciso lhe transferir de paróquia. Eu disse, mas eu cheguei em janeiro, em Fátima. Estou começando um trabalho aqui, estou no meio de uma crisma. Ele disse, desculpa. Ele disse, Deus está precisando de você em auxílio dos cristãos. E lá eu passei 15 anos, né? Só isso. 15 anos. E com isso, aí a minha vida começou a mudar. Ô Diácono, a fundação da comunidade em adoração que eu vou começar a puxar, ela é no período de Dom Aldo. É. E Dom Aldo era um pastor, né? Deus o tenha, maravilhoso, mas ele tinha um olhar diferente para as novas comunidades comparando-se com Dom Marcelo. E comparando-se com Dom Delcio, né? Que é um grande pai. Né? Assim, e como fica assim, a fundação da comunidade em adoração é no período de episcopado de Dom Aldo, que ele tinha um pé atrás muito com as novas comunidades, assim. Ele tinha os dois. A gente não vai entrar nos méritos, seja por prudência, em alguns casos e tal. E como foi esse processo, primeiro, do chamado à fundação, e como vai ser essa relação com a igreja? Eu digo, meu irmão, que eu tive 5 grandes experiências com Deus que me nortearam e me trouxeram até aqui. Aquele primeiro chamado que eu já contei. Sim. O segundo chamado que foi a volta. E esses 3 últimos. E um desses eu comecei a sonhar com músicas que eu não conhecia. Pausa. Eu comecei dizendo a você que eu entrei na renovação carismática. Mas eu enchi a cabeça de teologia e filosofia. Às vezes a gente acha que Deus fica adulando a gente para ter dons. Não. Se a gente nega, tudo vai embora. Então eu passei Parábola dos talentos. Eu passei a ser um teólogo, um filósofo, um homem que acreditava antologicamente em Jesus. Racional. Eu, na paróquia, dizia assim, se começar com esse budejado, eu acabo esse grupo. Se cair no chão, eu levanto pelas orelhas. Porque o senhor é autoridade na igreja ali. E eu fiquei em auxílio como um auxiliar mesmo, né? Então, meu saudoso amigo que já está no céu, Antônio Kempis, vivemos 11 anos de uma grande parceria. Ele, quando um dia que eu cheguei lá, no dia da posse, ele me apresentou assim a comunidade. A igreja achou que eu estava muito pesado para mim sozinho, me mandou um irmão. A única diferença da gente é que a minha estola é assim, porque eu sou solteiro, e a dele é assim, porque ele é casado. Pronto. Entendi. Então,
Ele me dava carta branca, ele me dava cobertura em tudo. A Sabe? única diferença era a posição da história. O resto. Então, foi assim, eu vivi, olha, eu tinha carro paroquial, eu tinha salário de padre auxiliar. Eu vivi uma regalia muito grande, né? Mas era um diácono racional. Racional. Aí, tudo bem. Com isso, eu tive esse sonho com essa música. Principalmente a primeira, ficou muito marcada, que é Diante de Deus. Primeira composição. Eu não sou músico, não sou cantor. Aí eu acordei e disse, Dani, olha pra isso. Eu tive um sonho cantando essa música e cantei pra ela. Disse, que coisa bonita. E eu escutava uma pessoa botar a mão no meu ombro e dizer, grave. Será que eu vou virar cantor? Ela riu, a gente riu. Eu vou ver o que é que eu vou fazer com isso. Eu fazia catequese no catecumenato e Diego Chacon animava tocando violão. Aí eu cheguei lá, que era músico, né? Era, não é, né? Musicista, né? Meu querido Diego, um beijo no coração. Aí eu mostrei a música a ele. Esse homem se emocionou. Disse, eu posso tirar pra gente começar a tocar? Eu disse, tocar. E outra coisa, eu tô gravando um disco religioso. O senhor quer cantar comigo? Eita. Eu olhei pra cara e disse, mas eu não sei cantar. Ele sabe. E eu fui pro estúdio e gravei a música. Qual é o nome da música? Diante de Deus. Diante de Deus. Foi a primeira. A primeira. E com isso, por conta dessa gravação, vieram 14 músicas. Foi abrindo as portas. Saiu Um CD completo. Com isso, Otávio Ney, que hoje é o presidente da comunidade, ele ouviu eu e Diego ensaiando as músicas e disse, que coisa bonita é essa? Eu vou bancar esse CD. Gravem. A gente foi para o estúdio gravar essas 11 músicas, não botava os quatro. As outras 4 só foram no CD seguinte. Aí, quando eu estava no meio da gravação, já para terminar a gravação, a gente já tinha enviado para São Paulo fazer a master, né? E A Master. a master, e ele disse, vocês não vão fazer um show de lançamento, não? Eu disse, né? Então eu peguei 11 paroquianos, jovens, dos grupos jovens, que eu era o diretor do EJC, diretor da Crisma, né? Diretor Já tem espiritual. uma turma ali, né? Eu sabia os meninos que tocavam direitinho, Sim, chamei conhecia. 11 deles e a gente começou a ensaiar. Porque eu agora era diácono cantor. E com isso, quando a gente lançou em 2011, 2011. né, o CD, eu disse a eles assim, vamos continuar? Vamos fazer isso aqui um ministério dedicado a servir a igreja? Dos 11, contando comigo, 6 quiseram. E os outros seguiram seus caminhos, né? Sim. E aí a gente começou. Aí entraram outros para compor o lugar daqueles que tinham ficado. E a gente começou. Sendo que havia acontecido uma experiência que estava guardada no meu coração e eu tinha medo de fazê-la. Eu disse que teve 5 grandes experiências. Dom Aldo me pediu uma coisa que eu não queria, porque eu não gostava de renovação carismática. Começou a me pedir para eu ir ajudar Fabiano de Moura. Maná. Comunidade Maná. O Fabiano estava viajando muito na época, fazendo uma coisa. Juiz. Então, quando ele não ia, aí eu ia ficar no lugar dele. E, numa destas... O senhor ia dar assistência lá na comunidade Maná. Que tinha uns Numa encontros. dessas eu estava... Lembra que eu falei do sonho? Estava de joelho. A gente começou a cantar a música Diante de Deus. E eu sinto a mão no meu ombro. Igual a do sonho. Que eu olho de lado, era um anjo de Deus.
E eu boto a mão aqui, tô surtando. Eu tô tendo visão, eu tô tendo delírio místico religioso, isso na minha cabeça. E o anjo olhando pra minha cara. O senhor viu, teve uma visão. E ele olhando pra minha cara. Isso na comunidade de Manaus. E a adoração acontecendo. Porque a adoração Porque eu não era orava. muita gente. Era 1.500 pessoas. E eu não orava em línguas, não fazia mais nada, todo calado, todo travado, né? Eu só pregava, né? E conduzia. Tanto que quando eu fui a primeira, eu ainda disse assim, só por obediência à igreja, eu vou virar macaco de auditório aqui de novo, no meio da renovação carismática. Por que Dom Aldo fez isso comigo? Tem aquele bloqueio, né? Pois quando eu disse isso, aí ele toca no meu ombro e disse, gravou? Eu olhei para ele, então foi você que me deu aquele sonho? Ele disse, sim. A música. Aí eu disse, gravei em CD. Ele disse, gravou este momento, grave. Receba o Espírito novamente. E soprou na minha cabeça. E eu comecei, feito uma panela de pressão, dos pés para a cabeça, levantei, orando em línguas. No palco? No palco. Orando em línguas, tendo visões espirituais, voltou tudo. E a banda parou, porque eu não orava em língua, eu mandava levantar quem caía. Ficou todo mundo assustado. Diego, quando termina tudo, o que danado aconteceu? O que está acontecendo aqui? Eu disse, eu não vou falar nada agora. Eu estou confuso. Eu vou para casa. Quando eu chego em casa, eu sento na sala de televisão e conto a Dani. Dani é doutora em psicologia. Isso à noite, chegando da Maná. Da Maná. Eu disse a experiência que tinha visto o anjo, que tinha acontecido isso. E ela foi dando uns passinhos para trás. Eu disse, eu lhe indico conversar com uma colega minha. Porque Daniela nunca tinha me visto carismático. Alguma coisa aconteceu. E ela foi dormir. E eu senti novamente a presença do anjo. Agora não era mais uma visão, era sempre a presença. E ele disse, pegue papel e caneta. E eu tive a quarta experiência profunda. Papel e caneta. Vai escrever alguma coisa. Vamos lá. Não foi visão espiritual, era uma locução interior. Eu senti o cheiro do barro. Eu sabia que tinha um poço. Sabia que ele estava do outro lado do poço. Eu não tinha coragem de levantar a cabeça e eu fui escrevendo. Ele falava as coisas no meu coração. E eu fui escrevendo. Baseado tudo em João 4:23. Fui escrevendo. Quando eu terminei de escrever, aquela cena saiu da minha cabeça, que eu olhei, isso era 10 horas da noite, quando começou. Era 5:30 da manhã, a Daniela disse, não dormisse? Eu disse, que horas são? Disse, são 5:30 da manhã, Eduardo, tu tá aqui no chão da sala. Sentiu nem a hora passar. Aquilo me assustou de um jeito. Era a espiritualidade da comunidade. Você escreveu em uma noite. A espiritualidade da comunidade. 42 páginas. Em vigor. Hoje já tem 10 anos depois, já cresceu, né? Eu fiz 10 anos depois, fui chamado novamente para a beira do poço e acrescentei muita coisa. Mas é a base toda. A base estava lá. Mas aquilo me assustou de um jeito que eu peguei o caderninho, botei lá embaixo no meu criado mudo. E estava acontecendo. E passou 3 anos. Se tivesse um cadeado, se tivesse... 3 anos acontecendo todas essas mudanças. Aí, entendeu? Tá vendo o apêndice que eu fiz? Então, quando eu tive a experiência, né, já estava. Quando eu lancei o CD, a espiritualidade já estava pronta. Mas eu não tinha coragem de dizer. Eu só disse que a gente podia ser um ministério de música. A aspiração inicial veio pelo Ministério de Música. Como é o nome do ministério? Em Adoração. Já era o nome? O CD era Em Adoração. Foi Diego que botou o nome do CD. Que era o CD Diácono Eduardo e Diego Chacon. Em Adoração. Pronto. E com isso tudo, os meninos foram ficando. E eles foram pedindo. Quando eles vinham ensaiar, fazia, traz uma palavra lá na garagem lá de casa.
a comunidade surge ali no Na Ministério garagem, de na garagem Música, da minha casa. se encontrando periodicamente para o Só para ensaio. ensaiar, para poder se E vir. aí tinha uma palavra, uma É. oração. Aí começou a virar um grupo de oração. E começou a chegar gente. Acontecia onde? Na garagem da minha casa. Na garagem da minha casa. Até que E vai chegando mais gente. tem 3 músicas, porque eu realmente Deus me deu a vocação de ser compositor. Hoje são 170 e tantas músicas. De autoria do Minha, diácono. Do diácono. Tem algumas parcerias, mas a grande maioria eu sou sozinho. E eu estava com essa inquietude no coração, chegando gente já, e eu fiz um retiro lá nos Beneditinos em Olinda e perguntei a Deus assim: o senhor está satisfeito com o meu ministério? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu ouvi: não. Perguntou por que quis. Por que estás guardando o que eu te dei? Porque eu nunca tinha falado para ninguém. Nem para Daniela eu tinha falado O que tinha do guardado na caderno, gaveta. do caderno lá. Aí eu entro em um processo de grande oração e eu fiz a música Polda a Minha Vida. Que ele diz: Polda a minha vida, polda a minha história. Em lágrimas, sabendo que eu estava fazendo errado. Então, por favor, pode, me ensina a fazer tua vontade. Aí, na reunião seguinte, eu pego o caderno, abro e mostro aos meninos. E foi uma noite, assim, de rasgar o coração. Não era só mais um ministério. Esses meninos choravam, se identificavam com o que estava escrito. E eu observando onde isso vai dar. Chego perto de Irmã Terezinha, que é a mais velha da comunidade, né, das mulheres, e digo: a gente está virando uma comunidade. Ela olhou e disse: Deus me livre. Quero não. Quero nada. E aí aquilo virou, foi chegando mais gente, não cabia mais na garagem, fomos pro quintal de casa. E eu resolvo, fui lá em Dom Aldo, mostro a espiritualidade e digo tudo que estava acontecendo comigo. Que ano? 2011. 2011. Ou seja, 2008 aconteceu a revelação. Eu passei 3 anos, tá vendo como eu sou teimoso? 3 anos guardando. Aí foi apresentado Dom Aldo. Foi apresentado Dom Aldo. Eu era próximo de Dom Aldo, assim, próximo. Eu cuidava dos cachorros do Dom Aldo, eu fazia tudo com Dom Aldo. Dom Aldo saía para comer um avinho comigo. Eu disse: vou ter o apoio, eu sou tão próximo dele. Ele desceu o pau em mim. Você está louco? Que invenção é essa, Eduardo? Que eu fui pedir a ele para abrir uma casa para botar esse povo. Ele disse: que invenção é essa? E ele foi um banho de água fria. Eu volto para casa e faço a segunda música que marca esse momento, que é o profeta, né? Eu fiz o que mandaste, Senhor. Eu vi face a face, meu Deus. Que ele cresça e eu desapareça. Porque aí começou o pau. Porque Dom Aldo começou a cortar. Me tirou do seminário. Não me quis mais secretariando ele. Começou a tirar das funções. Disse: se você disser que isso é mentira, que não foi anjo, que foi coisa da sua cabeça, você reganha tudo de novo. E aí a gente passou necessidade, passou fome. Eu só trabalhava na igreja. Ficou desempregada. Fiquei desempregado. E eu ia lá e ele dizia: diga que é mentira. Que você não viu nada disso. Que você está querendo outro meio de vida para ganhar. Eita. Diga isso, que eu lhe trago tudo de volta. E o que aconteceu? Eu não podia mentir. Eu tinha tido uma experiência com Deus. Eu não podia dizer que aquele poço era coisa da minha cabeça. E eu paguei o preço, eu e meus filhos. Passamos necessidade. Passamos meses comendo arroz, feijão e
carne de soja, que é o que eu podia ganhar. Luísa, intercessora, conseguia carne para mim moída. E era a vez que a gente comia carne. Cesta básica. E as reuniões continuavam acontecendo. E crescendo. E eu ia a ele e disse, deixa eu abrir uma casa, não tenho condições de abrir casa. Mas eu preciso botar esse pessoal em algum lugar. E ele dizia, não, de jeito nenhum. Aí quando ele disse, depois de muito sofrimento, ele disse, então abra. Agora, não bote nome, não diga a ninguém que vocês são comunidade, não autorizo botar placa, não autorizo o padre celebrar, não autorizo o Santíssimo, não autorizo o padre confessar. Eu disse, mas a gente é católico. É católico? Então vá para a paróquia. Ô, Diago, esse início ele já é comunidade de vida? Não. A comunidade de vida veio 6 anos depois do A casa era para se encontrar como comunidade. Aliança, como comunidade. Não cabia mais no quintal da minha casa. Já éramos 42 membros. Minha casa é pequena, não cabia. Eles levavam cadeira de praia. Para poder se reunir. Mas... E aí... Não desiste. Não desisti, segui em frente. Mas aí pronto, ele disse que eu podia abrir casa. Cadê dinheiro para abrir? Provocou. E agora? E eu tinha uma tristeza muito grande no coração. Porque eu fui igreja a vida inteira. E o meu bispo estava dizendo que era loucura. E enfrentar o meu bispo, para mim, era muito difícil. Então, eu não me sentia seguro. Eu sou daquela teoria. Não é a igreja que precisa de mim. Sou eu que preciso da igreja. E se a igreja diz sim, sim. Se é para eu errar, eu erro com a igreja. Mas... João Paulo II, né? Se é para errar, vão errar juntos, né? Mas... E eu sofri muito com isso. Aí, eu fui lá em Geórgia uma vez, ele olhou e disse, irmãozinho, aquele jeito que ele fala desse, Deus está pedindo que você abra uma casa. Eu disse, eu sei, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu fui lá em Luísa disse a mesma coisa. Deus está pedindo para você abrir uma casa. Eu disse, eu sei, mas eu não tenho dinheiro. Isso são as pessoas da comunidade. Aí eu saí. Não, o padre Geórgia disse isso. Luísa. E Luísa, a intercessora. Padre Geórgia foi o primeiro. E Dona Luísa, Aí eu vou para a missa e tive um colóquio com ele muito grande. Disse, olha, o senhor está dizendo aí a todo mundo, né, que eu tenho que abrir uma casa. O senhor sabe que a gente só tem no caixa R$342 para trocar corda de violão. Como é que eu vou abrir casa? Meu pai doente, minha avó doente, eu arrimo de família, ganhando salário lá embaixo, não era mais professor. Que antes disso o senhor tinha sido professor no seminário. Por 10 anos. Quando estava de boa na igreja, eu aí foi professor no seminário. 5 disciplinas. 5 disciplinas? 5 disciplinas. Ou seja, dava para comprar a carnezinha. Fora, né, o salário como diácono, né, na paróquia. Fora casamento. Né. Aí era para abrir a casa, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí, quando eu saio do altar, era um colóquio entre eu, ninguém estava sabendo de nada. Outra intercessora lá, chamada Terezinha Teotônio, toca no meu ombro e diz assim, eu não sei porquê, mas Deus mandou dizer, eu vou dizer. Eu disse, diga. Ele disse, conte 3 dias que chegará. Só eu sabia que eu tinha falado com Deus. Eu contei 3 dias, eu estou fazendo no supermercado. O dono do supermercado olha para mim e disse, eu tive um sonho contigo, Deus dizendo que eu tinha que dar uma casa para tu evangelizar. Mas minhas casas são tudo aqui pro lado do Bairro dos Estados. Eu falei com meu irmão, tem uma casa lá na Gemílio de Figueiredo que está fechada faz tempo. Tu não quer, não? Conta 3 dias. Conta 3 dias. Aí foi a primeira casa? Foi a primeira casa. Onde? Na Gemílio de Figueiredo, onde é o ISO hoje. Mas conhece aquela música... Ali pertinho do MEG, né? Aí tem o ISO, a escola ISO. Era exatamente aquela casa. Sendo que ela estava fechada há 5 anos. A gente já gosta de casa fechada há 5 anos, né? Que é do Rio de Janeiro, agora estava fechada há 5 anos. É bom para reforma. Deus gosta de dar para a gente reformar. E aquela música de Vinícius Moraes,
Eu tenho uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Pois é. Não tinha porta, não tinha cano, roubaram os canos, não tinha fio. A gente tirou, para entrar na casa, 8 caminhões de folha e lixo. Tinha um local. Só. Com uma semana que a gente estava com a casa, a gente só tinha R$ 342. Pra comprar corda de violão. É, a gente estava devendo R$ 3.000. Aí Bruno, que era o tesoureiro na época do ministério... Do ministério, não é a comunidade. A gente não ministério. podia dizer a ninguém que era comunidade, porque o bispo não deixava. Aí virou um centro pastoral. Era um centro pastoral de auxílio dos cristãos. Só para ter reuniões, para fazer... Que ali é paróquia Auxílio dos Cristãos. É, né? o Cristo na rua. Eu não podia dizer que era comunidade. O povo notando que o negócio estava mesmo e a gente calado. Não podia falar de jeito nenhum. E com isso... Aí Bruno liga para mim, olha, Diácono, eu sei que a gente tem que ter fé, mas falta só 2 dias, hoje é quinta-feira. E como é que a gente vai pagar sexta-feira os R$ 3.000? Se a gente só tem 342. Ele fala assim, bem grosso. Quem é? Valeu? É Bruno Maia, Bruno. que é um dos históricos comigo, né? Aí eu fui pro Santíssimo e disse, olha, o senhor inventou essa história todinha, tá dizendo que é de casa, agora eu vou ficar com o nome sujo. O que é que eu faço para arranjar esse dinheiro? Obedeça a Deus sem entender o que ele manda fazer. Faça uma adoração naquela casa. Eu saí do Santíssimo e disse isso. Depois, quando o tempo passa, eu lembrei de Naimã, né? Vá tomar banho no rio. Não tem rio mais limpo, né? Mas é Eu isso. disse, se eu chamar só aquele pessoal e for para aquela casa, no escuro, que não tinha energia, não tinha água, o que é que vai aparecer R$ 3.000 como? Por que Deus está mandando isso? Mas já que Ele está mandando, eu obedeci. Liguei para todo mundo. A gente levou cadeira de praia. Falei com o padre, disse, posso levar o Santíssimo? Ele olhou para minha cara assim. Eu queria avisar para ninguém dizer a ele que eu tinha levado para uma casa abandonada do Santíssimo. Quem era o pároco na época lá? Ele já era Carlos Maurício. Aí ele disse, não, pode ir. Fácil. A gente levou flashlights. Eu botei um banquinho. Botei Jesus no terraço dessa casa abandonada. E o céu se abriu ali. Ficaram em adoração. Em adoração. E eu lembro demais a visão que Volga teve, igual a minha. Eu fui vendo os anjos subirem nos muros e cercando a casa todinha de um cinturão de fogo. Terminou a adoração. A gente cheio do Espírito. Eu tinha esquecido até quem devia R$ 3.000. E eu voltando para casa, eu recebo um telefonema. Diácono, eu soube que o senhor está com um centro pastoral. Não é muito não, mas eu senti no coração que eu deveria lhe dar uma doação. Eu estou depositando na sua conta R$ 2.000. Eu olhei assim. Obrigado, meu irmão. Na sexta de manhã, eu tinha que assinar um proclama de casamento que Carlos estava viajando. Quando eu vou entrando na secretaria, uma pessoa bate. Só, olha, não é muito não, mas eu soube que o senhor está com uma casa. Toma essa doação, deu um cheque de R$ 1.000. O banho no rio. O banho no rio. E daí a gente reformou a casa todinha. Foi a primeira casa, assim, tirando a casa do senhor lá, É. né, que... Mas a primeira casa da comunidade em adoração foi ali. Foi. Como é o nome da rua? Porque eu não sou muito do Agemiro de Figueiredo. Agemiro de Figueiredo. E aí tudo começa. Aí tudo começa. Aí começou a chegar gente. Chega gente. E eu não podia dizer que era comunidade. Até que eu tive uma conversa muito séria com ele. Né? E fomos Com o bispo. muito forte a conversa. Pronto, faça como você quiser. Mas não tem minha bênção. Eu disse, mas o senhor vai permitir que eu ponha Santíssimo? Só quando você estiver lá. Morando. Não. Eu podia levar o Santíssimo. Ah, sim, né? Quando o senhor tivesse presente. E tinha que comungar quando eu saísse. Não tinha permanência do Santíssimo.
Aí a gente começou a ser chamado de comunidade. Isso já era 2016. Não, 2015. Ali surge publicamente o nome Comunidade Católica em Adoração. Agora, todo mundo já sabe que realmente existe uma comunidade. Já existia. É. Aí foi um grande choque. Porque já apareceu grande, né? É. Quando as pessoas viram já era. Porque parecia que era meio misturado com o movimento da JC de auxílio. Parecia que eram os meus jovens me seguindo. Né? Eles viram que não era mais os jovens seguindo. As novas comunidades tomaram um susto, né? Porque, quem é, né? Como assim? Já chegou e já tem esse tempo e já tem... Porque a igreja foi não tudo permitia, no silêncio, tudo quietinho. E os próximos passos? Aí vem essa casa. Aí quando tudo estava tão bonitinho, toda reformada, a gente recebe a pancada do Isaac. O irmão do cara que liberou pediu a casa de volta. E aí? E a gente teve que sair em menos de um mês. E todo mundo procurando outro lugar. A gente chama essa casa que a gente ficou, intermediária entre a Casa da Misericórdia e a primeira casa, a gente chama a Casa do Limbo. A Casa da Misericórdia... Era no Bessa. No Bessa. Aí, essa do que a gente tá falando... Quando a gente saiu dessa casa da Argemiro, fomos para essa casa, numa rua de trás. Sim. Que é a Casa da Misericórdia. Não. Antes da Casa da Misericórdia. Tá, o intermediário. A gente chamou a Casa do Limbo, pequenininha, para você ter ideia. Onde a gente colocou a capela, no meio da capela tinha um banheiro. Ai, meu pai. O que se falava em qualquer canto se ouvia, não cabia gente. Olha, foi um atropelo, foi um dia de tantas provas. As primeiras casas, ela já não cabia para a quantidade de pessoas que estavam chegando na comunidade. Até que um irmão, né, uma pessoa que eu atendia espiritualmente, disse: eu tenho uma casa para vocês. E foi a casa que a gente mais passou tempo, né? Que foi a Casa da Misericórdia. Onde fica? Onde ficava... como é que a gente pode dizer? Sim. Hoje, a comunidade... A gente está dando um pequeno salto, assim, né? A comunidade tem quantas casas? Hoje são 7 casas. Onde está a comunidade? Assim, eu sei que... Hoje somos Casa São Miguel, que é ali atrás do Unipê. Aqui no Bairro dos Estados, Mãe de Pentecostes. Em Santa Rita, lá em Odilândia, a Terra da Promessa. Odilândia? Santa Rita. Por que Terra da Promessa? Aí é uma outra... Aí já é outro podcast. Não, pode até contar. Foi uma das grandes experiências que eu tive. Foi a última das 5. O motivo da ser Terra da Promessa. Tem a casa em Catolé do Rocha. Essa de Catolé do Rocha ela é a mais recente? É a mais recente. A mais recente mesmo é a Mãe de Pentecostes, quem tirou as irmãs idosas e botou na casa. E é onde funciona a Fundação Mãe de Pentecostes. Né? Em Catolé do Rocha tem quanto tempo que essa casa O ano passado, né? Esse ano. Comunidade de vida lá. Assim. Não, tem um casal de vida que está fazendo vocacional. A gente foi para lá porque tinha gente querendo vocacional e não tinha como. Não tem como fazer online, né? Aí a gente mandou um casal para fazer o acompanhamento. Tem uma casa em Manaus, tem uma casa em Tefé e tem a casa de formação do Rio de Janeiro. O mosteiro, Era o que eu queria perguntar ao senhor. Beneditino em adoração. Tem esses dois assuntos que eu gostaria de não terminar sem antes puxar. Como a comunidade em adoração chegou no Amazonas? Como foi para o norte do país? Foi uma coisa impressionante. Um frade que conhecia a Volga vai para um dos nossos cercos de Jericó. Ele estava de férias aqui e foi celebrar uma missa. Ele celebrou os 7 dias. E quando ele celebrou, no último dia ele olhou para mim e disse: mande 5 missionários seus para me ajudar a fazer um seminário de vida e um encontro para casais. Ele era pároco? Ele pároco em Tefé.
Tefé é uma cidade próxima a Manaus. Próxima, assim. 1.000 quilômetros depois Que a gente de diz Manaus. assim, No próximo, coração né? da Amazônia. Comparando a Amazônia, nada é próximo ali, né? 1.000 quilômetros depois de Manaus. O acesso. Só Ou rios. barco ou avião. Então, para chegar em Tefé, Ou de barco ou de ou de avião. barco ou de avião. Aí, Eu pensei que tinha chegado em Manaus primeiro. não, A missão, assim. Não, chegou foi em Tefé. Aí dali a gente não saiu mais. Os meninos voltaram e com o pároco pediram que tivesse mais gente. Aí eu e Ney conversar com o bispo abriu as portas pra gente O bispo de de Manaus. Tefé. Ah, é uma diocese? É uma prelazia. Prelazia. É o mesmo bispo ainda? Não, já mudou. É o segundo bispo. Agora é Dom Atevir, era o Dom Fernando. Que hoje, Dom Fernando é o que ficou no lugar daquele que morreu, Dom Henrique. Em Palmares? É, ele tá aqui em Palmares agora, Dom Fernando. Mesmo? Aí a gente chegou lá. Hoje a comunidade de Tefé, tem vida própria. Tefé já mandou missionários para padre, para freiras, né? É um choque cultural. Eu fui missionário no norte, passei um tempo em Tocantins, uns 2, 3 anos, que é a Amazônia legal, mas não é o coração da Amazônia. O choque cultural deve ter sido... Tefé é no coração mesmo. Se você pegar um mapa da Amazônia, Tefé está no meio. Entre Tabatinga e Manaus. Porque Manaus é bem na ponta e Tabatinga é no fim. Quantos anos, padre? Padre, diácono? 5 anos, né? Assim, 6 anos. Já 8 anos, 8 já anos. Tem história, tem história. Já. Tefé já está marcado. Em adoração. Uma história muito bonita. E depois foi para Manaus. Foi porque, como tudo é muito longe, difícil, né? Agora até tem mais voo, mas só tinha um voo por semana. Quando um missionário adoecia alguma coisa, ele precisava comprar coisas e precisava ir para Manaus. Então eu resolvi procurar o bispo da época, que era Dom Sérgio Castriani, para ele me dar a licença de eu abrir uma casa de apoio, uma casa para dormir, né, para pousar, para quando eu viesse tinha que dormir, esperar o outro voo, tinha um lugar para ficar. E o Dom Castriani disse, não, eu quero que esse carisma se derrame aqui. E nos recebeu, né? Nos reconheceu como comunidade, foi uma coisa assim, fora de série. Olha, diácono, eu vou dizer, a gente tem conversa, viu? Tem. A gente tem conversa. Aqui o pessoal, muitas mensagens chegando, muitas mensagens, não tá dando nem para ler. Tá dando nem para ler, assim, o carinho das pessoas que estão nos acompanhando. Mas já que a gente está caminhando assim, porque por mim a gente ficaria... Porque o estúdio tem horário, o senhor também tem horário, por mim eu tô me deliciando. Né? Mas hoje a comunidade em adoração ela tem uma vertente celibatária. Tem uma religiosa. 6 anos depois do início, né, veio ao meu coração a experiência de vida. E começamos os 5 primeiros, né, viver a experiência de vida. Os 5 primeiros. Que foi Diego Holanda, Évila, hoje Irmão Leão, né, Ana Paula, Faustina, Irmã Faustina e Irmã Terezinha. Eu sei que a comunidade em adoração ela tem um apreço, uma familiaridade muito grande com a espiritualidade beneditina. Hoje não é apreço não, a gente é família beneditina. Passou de paquera, virou família. A gente já foi aprovado pelos abades do Brasil e os abades internacionais, né? Aí, então, família beneditina. Família beneditina. Por isso o hábito. Sim. Onde é que estão hoje os irmãos beneditinos em o adoração? ramo masculino, hoje tem 5 aqui. João Pessoa? João Pessoa e os outros 13, né, estão no Rio de Janeiro, na casa do Rio de Janeiro, no mosteiro beneditino da Gávea. Masculino e feminino? Feminino. O feminino está aqui na Terra da Promessa, está na Mãe de Pentecostes, está em Manaus e em Tefé.
As irmãs são em bem maior número. Diácono, eu conheci. Porque nova comunidade não usa hábito, É. não é próprio nova comunidade. E foi quando Dom Fernando nos acompanhava que eu comecei a discernir com ele que esse chamado deveria ser celibatário e eu queria entregar a igreja. Ele disse, mas você gostou tanto dos beneditinos? Vamos nos aproximar. Em 2018 começamos essa caminhada pedindo a eles a guarida, né, para ser família. E o processo foi amadurecendo. Dom Fernando foi quem fez a ponte. A ponte. Me apresentou a Dom Felipe, que era o abade dos abades do Brasil. Foi feito fazer a ponte e hoje nós somos família. A semana retrasada eu tive com o abade primaz do mundo. Amém. Estamos em processo de reconhecimento no Vaticano. E com isso a gente vai devagarzinho. O céu é o limite. Até onde Deus quiser. Devagarzinho caminhando. Diácono, nós vamos... Sem perder uma característica que em adoração é carismática. Carismática. Porque a grande novidade para os beneditinos, nós somos a primeira família beneditina carismática. Existe um mosteiro nos moldes beneditinos que o abade é carismático, mas nunca tinha tido um ramo da família carismática. Nós somos os primeiros a ser aprovados. Como tem os carmelitas missionários, né? Agora tem os beneditinos carismáticos. O que Deus começou a mexer lá atrás, na Igreja das Mercês. Lá atrás. Eu não teria noção do que poderia vir pela frente, né? E hoje... Nem o que vem, né? E o que vem, O senhor tem uns filhos espirituais espalhados pelo Brasil. Pelo Brasil. Que hoje só agradecem pelo sim dado. Não só pelo sim dado naquela época, mas o sim dado diário, né? Porque eu vejo que, principalmente o carisma fundador, é um sim diário. É um sim todo dia. E eu só tenho que agradecer porque, assim, hoje a gente apresenta pelas redes sociais a comunidade em adoração a tanta gente. E hoje está sendo transmitido ao vivo aqui pelo Cast Arretado, audiência fantástica aí, né, ao vivo. Mas também vai ficar salvo nas nossas plataformas. E quantas pessoas vão poder, quem não conhece ainda, conhecer esse carisma da igreja. Não é um carisma do diácono, é um carisma de Deus, é um carisma da igreja que veio por ele, né? E que é fundante ainda, tem muita coisa para acontecer. O senhor provavelmente nem dimensiona o que ainda pode vir. O que é que Deus vai fazer? O que ainda Deus vai fazer, né? E eu já estou começando a ver coisas que eu não imaginei que viria. Imagino. Quer dizer, não imagino também. Com certeza. A imaginar a gente, em muito breve, a data está para ser marcada. Eu vou ter a primeira audiência, né, no Vaticano em adoração. Imagina, eu fico pensando que há 10, 15 anos atrás isso nunca tinha passado. Há 10 anos atrás. Aquilo que eu disse, eu amava tanto a igreja e via o bispo dizendo que aquilo não era de Deus. Pois é. E hoje, marcado ir na sede da igreja, na Santa Sé, como hoje eu trabalho adoração. com 9 bispos, 2 cardeais. Pois é. Hoje os bispos nos chamam da casa para a gente morar. A Casa do Rio foi um pedido do cardeal. Diácono, alguém que quer conhecer a comunidade, o vocacional, qual o caminho que ela deve fazer? Tem um contato? Nós somos muito rigorosos quanto à entrada, né? A gente só abre uma vez no ano. Alguém quiser caminhar, a gente faz um grande encontro que vai acontecer agora na primeira semana de dezembro, chama de Encheivos. E ali no final do encontro tem um chamado para você passar um ano como vocacional. Conhecendo a gente... O Encheivos é um encontro anual da comunidade em adoração. É aberto ao público. Aberto. Quando vai acontecer, Diácono? 8, 9 e 10 de Onde? dezembro. No Centro de Convenções. É imenso. Eu vou colocar na minha agenda. Ótimo. Já que é aberto, eu vou lá.
É aberto. Vem os irmãos da Canção Nova, vem pregadores de fora. 8, 9 e 10 de dezembro, lá no Centro de Sem Convenções. Só entrar nas nossas redes sociais que vocês vão ver como fazer inscrição online. Já está fechado o segundo bloco, o segundo lote já. A gente ele era muito grande antes da pandemia, muito grande mesmo. Aí tivemos o formato Sim, pandemia, né? Aí agora vai ser o próximo. Ontem eu conversando com o Dodelso. Infelizmente ele tem uma agenda naquele dia, mas o vigário-geral vai representando ele para encerrar a celebração. Vou colocar na minha agenda, eu vou, se Deus quiser. É muito bom. Padre Evandro vem, Diácono Rômulo da Canção Nova vem, Padre Evandro da Canção É encontro Nova. grande. Encontro grande, é muito bonito. E ali acontece... Um show, porque é mais ou menos assim, é um seminário de vida no Espírito em um final de semana. É um avivamento. É, avivamento. E no final há um convite, se você quiser conhecer. Conhecer mais o carisma? Carisma. Porque também, né, Diácono, nem todo mundo é chamado a viver uma vida consagrada, Não. Amigo. Você pode ser amigo em adoração, né? Frequentar, você pode fazer as nossas pastorais, pode caminhar toda terça-feira ininterruptamente há 12 anos. A gente tem uma adoração que não se interrompe há 12 anos. Adoração perpétua. Então a gente... 12 anos que a gente, toda terça, das 7h30 às 10 da noite, está em adoração. Toda terça-feira. Aonde, Diácono? Lá na casa, da Casa São Miguel. A Casa São Miguel, aqui em João Pessoa, ela fica onde, assim? Endereço? No assim? Jardim Colibri, ali por trás do Unip. Se você botar o nome no Google ou no Google... Comunidade em Adoração. Casa São Miguel. Casa São Miguel, Comunidade em Adoração. Aberto ao público, terça-feira. Nós temos missa diária. Dom Delso me deu um presente, eu tenho um capelão. O capelão já se converteu, já é membro da Em Adoração. Agora é irmão Joaquim. Era o antigo padre Givanaldo. Irmão Joaquim. Recebeu o hábito dele no retiro anual da gente esse ano. Que benção. Ele veio para celebrar umas missas e foi ficando. Nós agora temos mais 3 padres querendo entrar para a comunidade. Já temos um padre e 3 diáconos. E agora está entrando mais 3 padres. Padre Zé Carlos que está mandando um abraço aqui, viu? Está nos acompanhando. Muita gente, mas eu gravei o nome dele aqui para né? Grande abraço, meu amigo José. Um cheiro no teu Manuel coração. Ventura está dizendo, doutor em Mariologia aí, ó, fez catecumenato, com Ana Célia. Gente, me perdoe, são muitos. Eu tenho o costume de estar lendo, mas ficou tão bom. Aí eu disse, meu Deus, o povo vai me perdoar de estar lendo as mensagens, mas vai estar aí no YouTube. O diácono depois vai ter condições de olhar, porque fica aí. Então, me perdoe, mas não poder ocupar tanto tempo do diácono também, para não se estender muito também. Diácono. Você fez uma pergunta que eu queria fechar com ela. Eu tenho uma. Aí você faz. E depois eu faço dessa aí que o senhor guardou, porque eu tenho certeza que ela. Você perguntou por que Terra da Promessa. Num dos enxeivos, eu tive a última das 5 experiências místicas. Eu fui mentalmente a um lugar que eu não conhecia. Eu andei nesse lugar, eu pisei nesse lugar, eu senti o cheiro, eu vi uma corda que tinha no portão e uma ordem: ache essa terra, porque é nessa terra que as promessas para a adoração vão se cumprir. E durante 1 ano e meio nós procuramos esse lugar, até que Nando, um dos conselheiros gerais, mandou uma foto que eu dei essa descrição. Parece com o que o senhor está dizendo. Quando eu olhei, eu disse, vamos lá. Quando eu cheguei, eu comecei a andar na terra, mostrar as coisas. Aí o corretor disse, o senhor já veio aqui? Eu disse, não posso lhe explicar, mas já. É difícil de entender, né? E a gente precisou comprar aquele lugar sem ter dinheiro. E a gente se juntou para adorar e disse, como é que a gente vai fazer isso? Um irmão deu um carro, outro irmão deu outro carro. E a gente disse, a gente dá a entrada, porque quando a gente quis a casa, um juiz queria comprar a terra também. Ou o primeiro que desse o sinal segurava a terra. E a gente deu os 2 carros. Ô, tribulação. E aí
eu olhei e disse, pronto, a gente financia o resto e vai pagando as mensalidades. A gente não tinha crédito. Batemos em todos os bancos, não tinha crédito. Como a gente vai fazer isso? A única pessoa que tinha uma casa própria era eu. Eu dei minha casa. Eu dei minha casa e a gente comprou. Como diz a minha filha, passado. Eu dei minha casa e a gente comprou a Terra da Promessa. Sendo que acontece uma coisa, quando o Dom Fernando estava para dar o imprimato à nossa espiritualidade, ele ouviu o meu relato dessa experiência espiritual e ele chamou a atenção o que não tinha me chamado a atenção. Porque quando eu volto da experiência espiritual, tinha uma linda mulher de verde claro, com um verde escuro por cima e um cinto dourado na mão, uma rosa, que ela como se fosse tocar em mim. Atrás muita luz, eu vi o rosto muito delicado dela. E ela tinha os pés na Terra da Promessa. Daí, Dom Fernando escreve e manda para Roma, e hoje a adoração tem uma invocação própria de Nossa Senhora. Como Mãe da Promessa. Mãe da Promessa. Providenciai. Mãe da Promessa. Ô, minha mãe. Onde fica? Geograficamente, assim. De lado, bem pertinho da Indaiá. Quilômetro Pronto, 48 sei. aqui em direção a Campina Grande. Sei. Você faz o contorno e entra. É aberto ao público, tem missa. Tem missa. As irmãs moram lá. Tem todas as horas litúrgicas. Espaço para fazer aquele retiro pessoal. Pessoal, retiro Em em grupo. grupos. Elas cozinham. As pessoas vão lá passar o dia. É muito agradável o lugar. A gente também acha o contato lá na Adoração. Acho. Olha aí, pessoal. Vocês que gostam do retiro pessoal, gostam e necessitam e precisam. Eu também já tenho um lugarzinho aí. Silêncio. Só escuta passarinhos, arara. A Terra da Promessa. Ordilândia. Em Odilândia. Onde? Odilândia. Odilândia. Vizinha ali, perto da Indaiá. Perto da Entra Indaiá, ali. Quando você vai chegando perto da Indaiá, você vê a plaquinha. Aí você entra tranquilo. no meio de um cadavel isolado. Eu sei onde é Indaiá, eu Nossa, sei a ruazinha, eu sei a estrada, qual é. Bem, chegando bem pertinho, você vê a placa, sai seguindo a placa. Você Era a pergunta que eu ia fazer. Eu sei, por que Terra da Promessa? Eu ia perguntar assim, porque quem prometeu, como foi a promessa, né? E é o lugar onde, já estamos dando uma entrada, onde eu vou ser enterrado. É um lugar que vai ser construída uma casa, é para lá que eu vou. Vai descansar. Fica lá escondidinho, é lá onde está se construindo dois eremitérios, um masculino e um feminino. Vou conhecer. É lá, são 9 hectares e meio. Tem missa assim aberta No ao sábado. público? Não, né? É aberto ao... Domingo, né? Domingo, de 11 horas, aberto ao público. Missa no domingo às 11 horas. É. Olha aí, E em Priscila. São Miguel tem todos os dias. Nós que gostamos de missa às 11, eu e ela, lá em casa a gente gosta de missa desse horário, e Priscila. E cantado para as irmãs, é muito bonito, né? Aquelas vozes gregorianas, é bonito. Eu não tenho como agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco. Você viu que eu digo que a minha história foi escrita pelo dedo de Deus. Sim. Eu só fui sendo empurrado pelo vento do Espírito. E eu sei que se a gente tivesse mais um tempinho, não quero muito... Eu sei que o senhor tem uma agenda corrida. Eu sei que teria muita conversa. Eu sei que seus filhos também queriam aproveitar mais esse momento. E eu, nesse momento de encerramento, pedindo a sua bênção aqui sobre nós, queria que o senhor também desse uma palavra para a comunidade em adoração, mas também uma palavra como pai, né? Uhum. Para a comunidade em adoração, mas também para todos aqueles que hoje tiveram essa bênção no sábado de manhã de estar acompanhando essa trajetória do diácono e da comunidade que não tem como estar desassociada, né? É uma coisa só, hoje a gente vê isso, a comunidade e o diácono Eduardo. Então, hoje a gente pôde conhecer um pouco mais sobre a comunidade em adoração. E fica o convite, tem aí o Encheivos que vai acontecer 8, 9, 10 de dezembro lá no Centro de Convenções. Vamos rezar e vamos conhecer mais, né? Tem aí os espaços de adoração, de acolhimento
Odilândia também, onde tem espaço para retiro. Então, a gente agradece ao diácono, pede a sua bênção e sua palavra final. Tem uma frase que eu disse quando fomos reconhecidos, né, pela igreja: nós somos homens e mulheres que temos por carisma quebrar altares de ídolos e erguer altares de adoração. E tomar essa decisão na vida é sacrifício. Porque chegou um tempo que Deus espera verdadeiros adoradores. Porque o nosso entendimento de adoração não é devocional. É lógico que temos bênção do Santíssimo, mas o nosso entendimento carismal, ele vem da palavra, do grande significado da palavra adorar. Não sei se você já teve a curiosidade de pegar a filologia da palavra. Ela é grega e ela vem da seguinte expressão: trazer perto da boca, oscular, porque amo. Adorar não é um rito. Adorar é amar. É por isso que adoramos, buscamos ter essa experiência de amor para servir com alegria a Igreja de Deus aonde ela nos chamar. Então, sejam abertos a ouvir o sopro de Deus. Tenham coragem, como o nosso baluarte, São João Batista, de dizer: convém que eu desapareça para que Cristo cresça. Na nossa espiritualidade é um casadinho, né? Nós só temos um baluarte. Um do Instituto e um dos de Aliança. São João Batista é a nossa inspiração missionária. E São Bento, que na vida, tudo que ele queria ser como João Batista, a inspiração missionária dos monges missionários. Nós não somos monges cenobitas, né, fechados, enclausados. Somos monges em missão. Então, convém que ele cresça na tua vida. E não tenha medo de perder para ele. Porque, como diz Santa Teresa de Ávila, ele é muito bom pagador. Muito bom pagador. Que desça pela Mãe da Promessa sobre você que está nos assistindo agora ao vivo, que vai nos assistir depois, um toque espiritual de Deus, uma atração, um perfume de Deus em tua vida, para que você se ressignifique e o siga, podendo viver como o profeta Jeremias disse: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, vencestes. Então que desça essa bênção em forma de chamado à tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, diácono. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, muito obrigado. Disponha, muito obrigado. Irmão, Amei conhecê-lo pessoalmente. Já conheci a trajetória, um pouquinho da história. Amei. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos da comunidade em adoração. Né? Fiquei muito curioso de conhecer mais, de conhecê-los aqui em João Pessoa. Vou fazer visitas, vou lá no Enxervo, se Deus quiser. E a todos que nos acompanharam aí no podcast Cast Arretado, nesse quadro Fé na Educação. Um beijo de agradecimento e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Vitor. Obrigado, equipe do Cast aqui do estúdio. Até a próxima, se Deus quiser.